Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Estamos começando o nosso webinar focado em indicadores e maturidade de segurança cibernética. Meu nome é Eduardo Poggi. Eu, junto com o Fernando, vamos estar fazendo esse webinar com duas apresentações. Primeiramente, desculpa, que eu não botei do play aqui no meu. Primeiramente, isso pode parecer um clichê, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é que você não consegue gerenciar o que você não consegue medir. Tá? E é importante porque tanto no processo de gestão, no processo de monitoramento de riscos, você não pode tomar a decisão se você tem algum indicador. E eu botei a figura do cego aí, porque um gestor de segurança cibernética sem indicador é um cego tateando ao vento. E interessante saber que até um cego ele tem um indicador. O indicador do som sensorial que ele ouve batendo a bengalinha, do odor. Então, ele usa indicadores para poder sobreviver no meio. Da mesma forma, uma empresa ela tem que ter indicadores para poder tocar a sua vida, gerenciar seus riscos, gerenciar os seus processos. Mas quais são aquelas, vamos dizer assim, informações que são necessárias para tomar a decisão? Que tipo de informação eu preciso para apoiar a minha tomada de decisão? Ou melhor dizendo, que pergunta eu quero que seja respondida que me ajude a tomar a decisão para levar aonde eu quero ir? Tá? Essa informação, elas são geradas por medidas ou indicadores que fornecem as informações. Se você está construindo um indicador, um dashboard ou um painel de monitoramento que não responde com informações às suas perguntas, esses indicadores são inúteis. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que está fazendo um indicador, etc., bom para o olhar, bonito, com gráficos, mas ele não responde à sua pergunta. Ok? Bom, e que perguntas são essas, né? Que dúvidas são essas? Essas dúvidas estão relacionadas ao quê? A objetivos, elas estão relacionadas a processos que eu estou gerenciando, está relacionado aos controles que eu sou responsável e está relacionado a riscos. E essas perguntas, elas ajudam eu a tomar a decisão em respeito desses assuntos que estão todos à volta de qualquer gestor ou de qualquer profissional responsável por gerenciar alguma coisa. A ISO 31000, ela trouxe o conceito de mentalidade de risco, porque qualquer indicador está relacionado a uma mentalidade de risco. E a pergunta e a dúvida que qualquer gestor tem é: qual a possibilidade de um evento ocorrer e afetar os objetivos de segurança cibernética? Esse relacionamento em outros objetos é preconizado pela ISO 31000 e mostra claramente que o risco é o quê? O efeito da incerteza nos objetivos. E na segurança cibernética, você tem diversos objetivos: confidencialidade, integridade, disponibilidade, tá? Legalidade. E dessa forma que está aí descrito, a ISO estrutura o relacionamento entre esses diversos objetos, inclusive mostrando onde há a implementação desses controles. O que eu preciso? Eu quero saber o seguinte: qual a probabilidade, né, ou a possibilidade desse risco, que envolve a incerteza, um efeito e a consequência nos meus objetivos, gerando impacto. Essa mentalidade de risco, a ISO 31000, ela construiu o processo de você entender essa mentalidade de risco a partir do que ele chama do Risk Management Process, essa figura circular na sua esquerda. A Módulo, entendendo esse processo, construiu o que a gente chama o Meta Framework de Gestão de Riscos, que é esse quadro à sua direita, onde nós temos o quê? Todos os processos principais definidos no Risk Management Process, nas colunas, e os processos de apoio, estruturando, inclusive, quais são as atividades que têm que ser executadas
em cada um desses processos principais: implementação, comunicação e consulta, monitoramento e análise crítica e registro e relato. Aí a pergunta que a gente faz, né, que é a pergunta que não quer calar, é: ora, aonde os indicadores apoiam o processo de gestão de riscos cibernéticos? Em que fase, dado pela ISO 31000? Não é difícil perceber, né, que os indicadores, eles apoiam todo o processo de comunicação e consulta e de monitoramento e análise crítica, ok? Vamos dizer assim, esses processos de apoio apoiam produzindo informações e indicadores relacionados a escopo, contexto, critério, identificação de riscos, análise de riscos, avaliação de risco e tratamento de risco. Um indicador, por exemplo, na identificação de risco, qual a quantidade, eu quero monitorar os riscos e as ocorrências identificadas. Será que eu tenho indicador para isso? E onde esse indicador apoia? Por outro lado, além da ISO 31000, existe uma outra norma da série 27000, que é a 27004, já traduzida e já disponibilizada pela BNT, que trata sobre indicadores, como construir indicadores para avaliar o desempenho da segurança da informação e a eficácia do sistema de gestão de segurança da informação, para atender, obviamente, um requisito da 27001, que é uma norma certificadora. Ok? A 27001 diz que, nos seus requisitos, no requisito 9.1, eu tenho que criar indicadores para atendendo a essas sublinhas, A, B, C, D, o que monitorar, quando monitorar, quem deve monitorar e medir, e assim por diante. Note que, como a ISO 27001 é uma norma de requisitos, ela não diz como, ela diz que você tem que atender aquilo. A 27004, ela veio para preencher esse gap e apoiar os gestores de segurança na orientação de como construir esses indicadores, como construir vamos dizer assim, essas medidas que vão apoiar a eficácia da segurança da informação. Adicionalmente, ela tem nos seus anexos os exemplos de modelos de medição e um exemplo de formulário para você construir esses indicadores. Ok? Essa construção desses indicadores segue esse exemplo que eu trouxe para vocês de o que tem que ser feito para você ter um indicador eficaz. Ou seja, o indicador tem que responder uma necessidade de informação, ou seja, para entender a contribuição do indicador, eu tenho que saber o que eu estou perguntando, qual a informação que eu preciso, a declaração da medida, a fórmula e como eu pontuo, se existe uma meta ou um threshold onde eu vou disparar alguns alertas, a evidência de implantação, com que frequência eu vou buscar esse indicador, quais são as partes responsáveis para coletar, para distribuir e para informar os dados, de onde vêm esses dados, ok? E o formato como esse dado vai ser apresentado ou comunicado, tá? O que acontece? A gente já viu, então, a 27004 como indicador, como se estrutura, e agora a gente vai falar do CIS. O que é o CIS? Tá? O CIS é uma entidade sem fins lucrativos, tá? E que aproveita o poder de uma comunidade global de TI para proteger as informações públicas e privadas contra ataques cibernéticos. Tanto o CIS Controls como o CIS Benchmarks são um padrão global e melhores práticas reconhecidas para proteger os sistemas de TI e dados contra esses ataques mais difusos ou diferenciados. Ele usa o poder da comunidade para produzir essas melhores práticas. Então, existem 20 controles básicos que eles separam, esses 20 controles que eles separam entre os básicos, os fundamentais e organizacionais, e esses controles possuem subcontroles que constituem orientações do que deve ser feito sobre aquele assunto daquele controle. A gente tem, então, os controles básicos do CIS, que são 6, que focam no inventário e controle de hardware, de ativos de hardware, inventário e controle de ativos de software, o processo de gestão contínua de vulnerabilidades, o uso controlado dos privilégios administrativos, as configurações padronizadas de hardware, software, de tudo que envolve o seu parque tecnológico, e a manutenção e monitoramento
junto com a análise dos logs de auditoria. Esses são os controles básicos do SIS. Eu não vou falar de indicadores de todos eles, mas eu vou falar vou descer, não vou entrar no detalhe de todos eles, eu vou dar um exemplo de um indicador relacionado com o controle 1 do SIS, que é a gestão de inventário de hardware. O controle 1 do SIS preconiza que você tem que ter conhecimento e gestão do seu inventário de hardware, de todo o hardware na sua rede. Por quê? Porque você tem que conhecer para você garantir a proteção, não só a proteção tecnológica ou de lógica, como na proteção de garantia de que esse hardware vai estar disponível o tempo todo. Ok? Dentro dos controles 1 do SIS, nós temos 8 subcontroles. Esses 8 subcontroles estão divididos aí, vocês podem ver aí, e a gente vai focar num controle que é um inventário de ativos de hardware detalhado, deve ser mantido pela organização. Ou seja, manter significa mantê-lo disponível, mantê-lo atualizado, contra riscos desnecessários a esses hardwares. Eu peguei um indicador. O indicador seria, a minha necessidade, voltando atrás, a minha necessidade seria avaliar se os equipamentos, os ativos críticos, possuem garantia de fabricante. Por que eu estou fazendo isso? Aí vem o conceito de quê? De mentalidade de risco. Para eu ter a garantia de que meus equipamentos vão estar disponíveis, eu tenho que ter um indicador que me ajude a tomar a decisão que eu fazer para garantir, vamos dizer assim, que eles estejam com manutenção em dia. Um detalhe, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhar as perguntas lá as questões, lá na abazinha questões lá do webinar, que a gente vai responder no final, ok? Então, basicamente, usando o mesmo modelo da 27004, eu criei um indicador com todas as informações para que eu tenha garantia de que os meus equipamentos tenham a garantia do fabricante. Então, a medida que eu criei foi um percentual total de ativos críticos sem garantia. A fórmula é quantidade de ativos sem garantia dividido pelo total vezes 100, é um percentual. E o meu gatilho de tratar alguma coisa é se a garantia for maior que 10%, eu gero uma ocorrência para eu fazer um tratamento. Aí tem todas as outras informações. E o que acontece? Como é que eu constituí esse indicador? Aí é a grande pergunta. Quer dizer, novamente, é a mentalidade de risco. Normalmente, todos atuam no lado direito, ou seja, depois que a falha do equipamento aconteceu, você vai lá e vê que teve uma indisponibilidade de software, tá certo? E você vai ter que corrigir esse problema. Pode ser que esse software, pode ser sua página web, pode ser que seja um banco de dados seu importante. Então, na hora que você vê isso, você vai tratar a consequência ou mitigar o impacto, reduzir a consequência, é muito mais custoso para a empresa do que você atuar no outro lado. O outro lado é o lado do controle, ou seja, eu estou para que, quando esse evento ocorre, falha de equipamento crítico, ele tem algumas causas. Quais são as causas que levam ele a falhar? Pode ser uma falha de garantia, pode ser uma causa outra que é um acidente, mas importante é que, em vez de eu trabalhar na consequência, e claro que tem um indicador de resultado, que a gente chama de indicador lag, eu trabalhar onde? Na prevenção. Na prevenção significa que eu tenho que monitorar indicadores de tendência que vão me direcionar para a proteção de uma falha de equipamento crítico que pode vir a ocorrer. Então, o controle do SIS 0104, ele está associado a ter uma garantia desse meu parque de hardware. Qual é o indicador que eu utilizaria para me sinalizar e me dizer que tem uma tendência que você pode ter uma falha de equipamento crítico? Seria esse indicador, que é percentual de equipamentos sem garantia. Perceba que cada vez que eu estou implantando indicadores, vamos dizer assim, controles como esse do SIS SC04, eu estou reduzindo o quê? A probabilidade dessa falha de equipamento crítico acontecer.
Isso é meio lógico, né? Acho que todos entendem que o ciclo, a linha do tempo da ocorrência, ele tem uma probabilidade e um impacto. Ao invés de trabalhar só no impacto, com registro de incidente, eu trabalho na probabilidade, reduzindo a probabilidade. Como é que eu atuo proativamente para reduzir essa probabilidade? Eu vou gerar um indicador que me dá uma informação, me diz um alerta de que eu preciso atuar em algum ponto para garantir que essa probabilidade fique baixa de acontecer algum evento. Ok? Então, esse é um modelo mental da percepção do risco, da mentalidade de risco que tem que ser aplicado para a segurança cibernética. Tem outro exemplo? Tem. Podemos ter um outro exemplo. Por exemplo, vamos pegar aqui um evento de invasão de servidores e sistemas. Uma das causas de invasão de servidores e sistemas, uma das fontes, é a falta de patch. Todos concordam comigo que gestão de patch é uma gestão importante dentro do seu ambiente cibernético. Então, qual seria o indicador que eu trabalharia relacionado com o patch que me mostraria que eu tenho tendência de que eu posso ter uma invasão de servidores por falta de aplicação de patch? Então, o indicador seria percentual de software ou sistema operacional sem correção de patch. Esse é um indicador de tendência. Quanto mais software ou sistema operacional eu tiver sem correção de patch, maior a probabilidade de eu sofrer uma invasão de servidores e sistemas. Novamente, eu não estou trabalhando na consequência, ou seja, a consequência seria o vazamento de dados pessoais ou privados desse servidor, que afetaria a LGPD, teria como consequência a GDPR e 4658, se você for uma empresa bancária, e outras legislações que estão aplicáveis a esse tipo de consequência. Ok? Então, novamente, eu estou o quê? Reduzindo a chance de alguma coisa acontecer com a aplicação de um indicador. Acho que está claro para todo mundo. Se tiver dúvida, coloca lá nas questões. Eu peguei na ISO 27004, conforme eu falei, existe um catálogo de indicadores de segurança cibernética. Esse catálogo, eu tomei o cuidado de relacionar alguns deles, tá? E estruturar dentro dos controles do SIS e mostrar para vocês se ele é um tipo de indicador de resultado ou de tendência. Então, vamos pegar, por exemplo, análise crítica dos direitos de acesso do usuário. Qual é a informação que eu preciso? Eu preciso avaliar as revisões sistemáticas de direito de acesso de usuários que são realizadas em sistemas críticos. Qual é o indicador me diz? Percentual de sistemas críticos com os direitos de acesso usuários são periodicamente revisados. Isso é um indicador de tendência. Por quê? Porque se eu não tenho isso revisado constantemente, pode ser que eu tenha alguém com acesso ao servidor ou nos sistemas críticos e eu posso ter uma invasão desse sistema crítico provocando um vazamento de informação. Então, a gente não está falando nenhuma fórmula de ir para a lua. É simples, simples, simples. Basta você estruturar os indicadores com a mentalidade de risco. Um case de implementação, é importante que a gente saia daqui. Eduardo, você trouxe o problema, agora como é que a gente resolve isso? Um case de implementação que a gente já fez em clientes é construir o catálogo de indicadores, né? Com esse catálogo de indicadores aqui que a gente estruturou. Uma vez construído esse catálogo de indicadores e associados a ativos, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha para a gente poder ver melhor. A gente vê a quantidade de ativos, controles, riscos e objetivos. O que eu posso fazer? Eu posso, a partir desse relacionamento de indicador, criar uma faixa de alerta com um risco tal, e essa faixa de alerta, o que ela faz? A partir dos resultados das medições, eu consigo gerar um tratamento de ocorrência. Perceba que a gente não está falando de incidente. Se for um indicador de tendência, você está trabalhando na prevenção, você está antes do evento acontecer. Se for um indicador de resultado, percentual de sistemas afetados ou invadidos, você já está trabalhando na consequência ou no resultado. De qualquer forma, essas informações que são alimentadas por um serviço de coleta de sistemas específicos vai estruturar e permitir que você faça todo um monitoramento e um tratamento dessas ocorrências. Aqui, pelo exemplo, a gente pode ver que aquele indicador de garantia do parque tecnológico, ele passou do limite aceitável, o sistema de registro de ocorrência, a faixa de alerta disparou um alerta, que pode ser, inclusive, via
mensageria, sistemas de mensagem, ou seja, Telegram ou um outro que vocês usem, e para que ele seja gerenciado dentro do sistema. A gente já tem isso implantado, aqui um outro case, o mesmo case, que a gente tem um inventário de controle, tem um painel de indicadores de inventário de controles de hardware, onde você tem essa informação, tem sem garantia, que vai gerar um alerta, e você tem o seu cadastro também dentro do próprio Risk Manager. Assim, a gestão de ocorrências de alertas e indicadores, ela permite que você atue proativamente sem que você tenha um incidente, uma ocorrência, uma perda efetiva para a empresa. Ok? Permitindo que você tenha um fluxo todo de garantia e registrando o tratamento, a causa raiz, etc. Importante, né, para a gente finalizar, é que, em outras palavras, já estou finalizando, se vocês tiverem questões, vocês podem colocar lá nas observações, é que as informações são realmente necessárias para apoiar uma tomada de decisão. Ou seja, não existe medidas, não existe desinformação. Medidas e indicadores, elas fornecem informações, têm que responder suas perguntas. E, dessa forma, elas são estritamente fundamentais. Ok? Bom, eu estou encerrando aqui essa parte de indicadores. Vou passar a bola para o Fernando. Por favor, Fernando, siga aí com o webinar. Bom, pessoal, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês. Os senhores podem mandar perguntas, tá? Vocês podem mandar perguntas específicas com relação à nossa apresentação. O Pode falar um pouquinho sobre indicadores, nós vamos falar sobre modelo de maturidade. Até pesquisando sobre esse assunto, nós tivemos uma surpresa interessante, que é a volta do CMM como modelo de maturidade. Vamos também comentar sobre essa questão. E também, o modelo de maturidade, né, com certeza, para o pessoal mais técnico, é importante para a segurança, mas para negócios, né, é importante para atendimento à compliance. Eu diria que, mais do que nunca, a segurança cibernética, a segurança da informação, estão ligadas ao assunto compliance. Então, nós, com certeza, a aplicação do modelo de maturidade, ou seja, aonde eu estou e para onde eu vou, é fundamental dentro desse processo. Mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu tiro uma fotografia e planejo para onde que eu vou e acompanho se eu estou conseguindo executar isso ou não? Então, nós temos uma série de desafios para isso. Primeiro é a tarefa do dia a dia, né? Ou seja, planejar. A segurança cibernética é um segmento que cada vez mais a pressão do dia a dia, as ocorrências, os alertas que nós recebemos são muito, ocupam uma parte muito tempo do profissional de segurança da informação. Então, é importante fazer esse balanceamento, né? E recuar um pouquinho para fazer o planejamento. Logo depois, qual método a gente vai utilizar? Existe um método para usar, para fazer avaliação de maturidade? A boa notícia é que sim, nós vamos mostrar aqui para vocês. Como é que eu avalio a situação atual? Como que eu tiro uma fotografia? Sei como eu estou. Como que eu defino a maturidade-alvo? É muito importante isso, porque muita gente diz, eu quero a maturidade máxima. A maturidade máxima você vai estar jogando dinheiro fora. Você tem que usar a maturidade correta. Vou mostrar também isso para vocês. Como é que eu uso o recurso? Como é que eu consigo recurso financeiro, recurso humano, para a gente poder trabalhar esse assunto? Então, eu diria que a resposta para esse instrumento é exatamente o alinhamento com o negócio, ou seja, as áreas de negócio estão dispostas a financiar esse tipo de projeto, caso seja necessário vocês justificarem, ou seja, a justificativa hoje está totalmente alinhada com o negócio, vou mostrar para vocês aqui. E aquela pergunta, para que serve mesmo essa história de maturidade em segurança cibernética? Eu diria que há 5, 4 anos atrás, a resposta seria uma e hoje a resposta é outra. A resposta hoje está diretamente ligada à conformidade. A gente já vai ver essa questão. Por que a compliance, né, ela está influenciando muito a segurança cibernética? Porque as agências reguladoras precisam proteger as organizações do risco sistêmico. E mesmo em visão genérica de risco ou de governança, a segurança cibernética ela é crítica dentro desse processo. Então, para implementar um modelo de maturidade em segurança cibernética, é um desafio grande, porque esse ambiente é amplo, ele está em crescimento, então chega uma hora que você descobre que você precisa proteger
até o celular pessoal do seu usuário. E também essas tecnologias estão mudando o tempo todo, ou seja, quando você aprende a proteger seu data center, você descobre que as informações estão distribuídas nas estações do usuário. Quando você aprende a proteger a informação integrada com o usuário, você começa a utilizar a nuvem. Quando você começa a utilizar a nuvem, aparece a sua agência reguladora exigindo que você atenda uma série de pré-requisitos e avalie cada um dos fornecedores. Então, maturidade de segurança cibernética é uma equação, eu não diria um somatório, mas é uma equação proporcional, ponderada, para você trabalhar diversos elementos. Inventário, que é o básico, número 1. Inventário. Tem inventário? Não tem? Está bem? Não está mal? Está mal. Os usuários, a gestão de vulnerabilidades, gestão de configuração, gestão de log, proteção do perímetro, né, as barreiras de proteção, segurança de estação de trabalho, proteção contra malware, equipamentos trazidos pelo próprio usuário, segurança em aplicação, segurança em código, ou seja, quando se fala em maturidade da segurança cibernética, nós temos uma expectativa de trabalhar com esse ambiente, e é complexo se trabalhar com esse ambiente porque ele é heterogêneo. Eu posso estar com uma segurança de alto nível junto aos usuários e uma segurança de baixo nível no código das minhas aplicações. Então é necessário você ter esse indicador, você ter esse número. Então, começando pelo final, essencialmente, a nossa visão com relação a isso, inclusive para você poder prestar conta junto à agência reguladora, junto ao judiciário, se for o caso, se vocês entrarem no site, por exemplo, do Ministério Público do Distrito Federal, vocês vão ver que eles têm lá uma equipe de alto nível tratando a questão da privacidade, e eles estão de olho em todos os aspectos. Todas essas notícias, né, nós vimos, por exemplo, que o banco de dados da rede de hotéis Starwood foi divulgada, e você vai ver lá no site do Ministério Público do Distrito Federal que eles estão atuando também, aprendendo e tratando com relação a essas informações que podem atingir alguns brasileiros. E os órgãos, né, de proteção da sociedade do mundo todo, eles estão de olho nessa questão de privacidade. Então, nós trabalhamos nas colunas com quem conhece o CMM, é muito parecido, né? Agora tem o Instituto CMM, que está sendo promovido, né, e tocado pelo ISACA, para estudar modelo de maturidade. E é importante você ter definido o que é o inicial, o que é gerenciado a nível de projeto, definido, gerenciado e medido, e em processo de otimização. Inclusive para que você, primeiro, tire a fotografia, são essas bolinhas aí laranja, né, dependendo do tom da sua tela, e para onde que você vai. Você pode até descobrir que você já está onde você quer ir. Então, ok, vamos colocar energia para os outros. Existem argumentos, né, e as linhas são os controles do CIS, né? O Pós mostrou alguns controles, são os controles do CIS, ou seja, o controle 1 é inventário de hardware, o controle 2 é inventário de software, o controle 3 gestão de vulnerabilidade, o 4 senhas com privilégio, o 5 o item de análise de configuração, e o 6 é a gestão de logs. Muito bem, então eu já mostrei isso em outros webinars, né, falando sobre a linha de equilíbrio, ou seja, a linha de equilíbrio é fazer uma segurança proporcional. Se o valor da informação é baixo, você investe menos. Se o valor da informação é alto, você dá prioridade, de forma que você esteja sempre numa linha de equilíbrio. Porém, se não acontecer absolutamente nada, você já vai estar devendo, porque suponha que você tem uma situação atual, hoje, essa situação com a lei de proteção de dados, com o aumento do IoT, uso de blockchain, as regulações de infraestrutura crítica, principalmente agora que tem várias expectativas, né, de conflitos entre países, o aumento, por exemplo, aqui no Brasil, uma coisa que eu estava vendo, da questão da exploração do pré-sal, que torna o Brasil um player importante em termos de petróleo, o uso de nuvem, as resoluções financeiras sobem o valor da informação. Então, um departamento de marketing que há 2 anos atrás as informações talvez nem fossem consideradas estratégicas, hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados, elas passam a ser fundamentais a nível mundial. Então, você tem que tomar ações de segurança cibernética para trazer você para o ponto de equilíbrio. E isso é você fazer proteção, você vincular negócio com ativos cibernéticos, isso é fundamental, tá? Você ter uma linha de integração de negócios com ativos cibernéticos, fazer gestão de incidentes, né? Fazer a análise de impacto, né, da privacidade, da cibersegurança, e principalmente, eu diria que é o momento de fazer a gestão.
Então, se nós temos, né, vários departamentos, esse desafio, né, de colocar indicadores em nível de maturidade é maior. Por quê? Porque os departamentos vão ter valor ou relevância de informação diferente e móvel. Então, por exemplo, se você é uma empresa de telecomunicação ou é um data center, se você tem algum banco como cliente seu, você tem que seguir a resolução 4658. Então, aquele negócio que já podia estar resolvido, ele passa a ter uma exigência de segurança cibernética maior. Então, é como se cada bolinha fosse uma linha de negócio. Alguns estão numa situação devendo segurança cibernética. E, por exemplo, você pega o item 2 aqui, ele está devendo, ele precisa aumentar a segurança cibernética. Mas se você pega o item 4, você está com um nível de segurança maior do que o valor daquela informação que está te apresentando. Então, essencialmente, imagina o seguinte, uma área de marketing, olhando a Lei Geral de Proteção de Dados, o valor de informação, uma área de marketing, call center, recursos humanos, ela é grande. Agora, se você olhar o decreto se você olhar o SCADA, por exemplo, a relevância de um sistema SCADA, um sistema de linha de produção, para a Lei Geral de Proteção de Dados é baixa, porque o SCADA praticamente não tem informação pessoal. Ele olha a linha de produção, não significa que ele é pouco importante para o negócio, mas se a sua preocupação é o LGPD, dentro desse elemento, uma área que processa uma linha de produção é baixa olhando o LGPD. Por outro lado, se você olha o decreto de infraestrutura crítica, o mesmo SCADA que era baixo para a LGPD, ele passa a ser alto em termos de infraestrutura crítica. E o marketing, da mesma forma, para a resolução de infraestrutura crítica, a relevância dele é baixa. Então, você precisa fazer uma integração entre negócios, a compliance que precisa ser atendida e o seu nível de segurança cibernética. São basicamente 3 elementos que são necessários de você fazer o tratamento e as análises. Essencialmente, nós trabalhamos, quem acompanha nosso webinar conhece esse modelo. A primeira linha é uma linha de negócios, processos, produtos, serviços. A segunda linha é uma linha de sistemas e serviços de TI. E a terceira linha é a linha da infraestrutura cibernética. Então, a priorização, né, de cada uma dessas áreas, ela se dá conforme o seu trabalho. Ou seja, se você pega uma linha que tem suas áreas de negócio, que tem os seus produtos, ali você define a relevância. Ou seja, top-down é a relevância. Qual é o impacto no negócio? Então, você faz esse tratamento. Para isso, é necessário você fazer o inventário dos ativos cibernéticos, saber quais os sistemas e serviços estão vinculados àquele inventário, saber quais são os processos e linhas de negócio que utilizam esses serviços e sistemas, e, a partir daí, você cria esse cruzamento, que pode ser dinâmico, tá? E, inclusive, pode ter coisa que você não tem a menor ideia. Nós convivemos com um cliente nosso da área financeira que a área de negócios, ela descobriu que era mais rápido ela fechar os contratos todos no Dropbox, pagando por cartão de crédito, e no fim do dia fazer a atualização, e acabou que, em determinado momento, eles tinham dezenas de pessoas fazendo isso. Todo mundo contratava no Dropbox por cartão de crédito, usava um aplicativozinho, fechava o contrato com o cliente, guardava no Dropbox e, no final do dia, atualizava no sistema em batch. A questão é o seguinte, isso aí se perpetuou por vários meses e a área de TI não tinha a menor ideia que isso estava acontecendo. É óbvio que a agência reguladora não quer saber desse tipo de coisa. Então, envolver o negócio, envolver o usuário é fundamental quando se fala em métricas. Bom, óbvio, né, que quando se fala em risco cibernético, você está falando da infraestrutura cibernética. Qual é o risco do meu sistema operacional, do meu banco de dados, do meu sistema de senhas, do meu e-mail? Então, o risco cibernético é de baixo para cima. Com isso, obviamente, você vai ter também um gráfico XY, ou seja, um gráfico onde uma dimensão é o risco cibernético e outra dimensão é a relevância do negócio, né, o valor da informação. E qual é o escopo que a gente tem que trabalhar? É muito visto, né, que a TI vai atuar dentro do data center, dentro dos servidores e assim por diante. Só que as organizações estão descobrindo, né, que, principalmente olhando a LGPD, que boa parte das suas informações de dados pessoais, que você está preocupadíssimo nos seus bancos de dados gigantescos, os usuários já baixaram ele e transformaram ele em planilha Excel. Então, você tem aí áreas de marketing, áreas de atendimento, áreas de recursos humanos, com uma série de planilhas Excel que, caso vazem, obviamente vai trazer o mesmo impacto que se elas tivessem. Ou seja, quando você vê o vazamento de informação,
ninguém comenta, né, se a origem era uma planilha Excel de um usuário que colocou, inclusive, no computador da casa dele, ou se é do servidor de TI. A preocupação hoje está muito grande em cima dos data centers, dos grandes sistemas, mas hoje o nível de exportação para os usuários é muito alto. E outro elemento, né, que tem que entrar no escopo são os fornecedores, ou seja, com a nuvem, a dependência da sua tecnologia da informação, a dependência do seu negócio, dos fornecedores de TI e telecomunicação está gigantesca. Os bancos, né, eles vêm fazendo due diligence em vários fornecedores há muito tempo. Com certeza agora eles aumentaram, porque a resolução 4658 fez com que crescesse esse processo. Então, nessa história de compliance, nós temos várias regulamentações. A resolução 4658 sobre segurança cibernética em nuvem, as instituições financeiras não têm mais alternativa, elas precisam ter e implementar a política de segurança cibernética. O decreto 9637 do governo federal, que trata a política nacional de segurança da informação, tanto para a administração pública federal como para os seus fornecedores, isso é muito importante. Se você fornece para o governo, se você fornece para o banco, tem que tratar essas normativas. A Lei 13.709, que trata de dados pessoais, e o PCI-DSS, que tratam para organizações envolvidas em pagamento de cartão. Olha o seguinte, se você é uma empresa de telecomunicação, você precisa atender todas essas. Por quê? Com certeza você fornece TI para bancos, então você precisa atender a 4658. Você fornece, né, telecomunicações para o governo federal, você vai precisar atender a 9637. Você possui dados pessoais dos seus funcionários, dos seus clientes, precisa atender a 13.709. E você também faz pagamento com cartão de crédito, né? Ou seja, os seus clientes te pagam com cartão de crédito. Então, a empresa de telecom, por exemplo, precisa atender todos esses requisitos aí. Então, é importante conhecer e saber o impacto de cada um. Agora, esse item 2 são as regulamentações que não são de segurança cibernética. As regulamentações do item 1 são de segurança cibernética, ou seja, tratam diretamente a segurança cibernética. As do item 2 não tem nada a ver com segurança cibernética, são regras corporativas, que quando você vê dentro dessa regra corporativa, ela diz que você tem que tratar o risco corporativo, e o risco cibernético é um dos maiores tipos de risco no que se refere ao risco corporativo. Então, com certeza, o seu conselho de administração conhece esses dois documentos que estão ali em cima. Guia das melhores práticas de governança corporativa e o Código Brasileiro de Governança Corporativa. Então, são empresas, sociedade anônima, e também trata como melhores práticas para outras empresas. Por exemplo, uma empresa estatal, mesmo que não seja uma SA, ela usa esses códigos, inclusive para atender a Lei 13.303. Aí você tem uma outra resolução do Banco Central. Desculpa, ali está errado, então eu vou corrigir na hora de distribuir. Aqui não é processo de pagamento com cartão, eu copiei, colei e não atentei. Aqui são instituições financeiras e seus fornecedores. A resolução 4557, ela trata exatamente da estrutura de gestão integrada de riscos. Então, é aquela história, dentro do risco operacional, o risco cibernético é extremamente crítico. Aí você tem a instrução normativa número 1 do Ministério do Planejamento e do CGU, também para o Poder Executivo Federal. A Decreto 9203, que fala sobre governança para o governo. E o Decreto 9573, que fala sobre infraestrutura crítica. Acaba que o pessoal de segurança acha que a infraestrutura crítica é infraestrutura cibernética crítica, não é infraestrutura crítica mesmo. Itaipu é uma infraestrutura crítica, uma plataforma de petróleo é uma infraestrutura crítica, um POP de telecomunicações é uma infraestrutura crítica. Então, você tem diversas infraestruturas críticas. Todos esses elementos que são regras de negócio, são regras vinculadas ao seu negócio, elas hoje têm o risco cibernético, um risco extremamente relevante. E, além disso, né, todas essas normativas podem trazer ação judicial, pode trazer multa, mas o principal hoje é o dano à reputação, ou seja, o risco cibernético está diretamente ligado à reputação. O problema reputacional ele vem muito antes das multas e muito antes das ações judiciais. E nós estamos vendo por aí realmente que o estrago é bastante razoável. O que então, todo esse mundo da compliance quer? Ele não pede mais para você estar seguro, porque ele considera o seguinte, que estar seguro é mais do que a obrigação. A compliance hoje está pedindo, mostrar que está seguro, você tem que demonstrar. Como é que você mostra que está seguro? O modelo de maturidade é uma alternativa. Você vai usar frameworks de alto nível para mostrar que está seguro. E ter capacidade de resposta, ou seja, caso você tenha um problema qualquer,
você vai passar a ter capacidade de resposta, ou seja, você vai saber como tratar um incidente. Então, gestão de incidente é fundamental e prestações de contas também é fundamental. Então, em termos de requisitos técnicos, né, nós consideramos que o melhor modelo são os controles do CIS, do Centro de Segurança da Internet nos Estados Unidos. Ele tem 20 controles. Esses controles são definidos na ordem do que deve ser feito. A primeira coisa é inventário de hardware. E é curioso, porque a maior parte das organizações dizem, não, é óbvio que eu tenho inventário de hardware. Então, a gente vai ver, esse inventário é muito deficiente, não pega todos os IPs. Então, nós buscamos realmente fazer um trabalho para identificar a maturidade. E olhando aquilo que nós começamos a tratar, de onde estou e para onde que eu vou, nós precisamos realmente entender que eu preciso medir. Não adianta, olha, você não tem tal coisa, mas eu faço rapidinho. Tira a foto, cara, não adianta, não dá para você maquiar. Ou seja, precisa fazer alguma coisa no inventário de hardware, tira a fotografia e planeja qual é o seu próximo passo de maturidade. O segundo é inventário de software, o terceiro é gestão de vulnerabilidade, o quarto é gestão de privilégios administrativos, o quinto é configuração do ambiente e o sexto é gestão de logs. Nota o seguinte, se vocês olharem aí, vocês vão ver que o 5 é configuração segura de hardware e software. Se você vê o número 11, ele é configuração segura também, mas de equipamentos de segurança, equipamentos de rede. Então, esses princípios realmente são um consenso nos Estados Unidos, é o principal consenso. Ele é publicado todo ano, essa sequência aí é revista. A própria classificação também é revista. Normalmente são os mesmos tópicos, né, há vários anos, mas junta-se nos Estados Unidos o governo, empresas privadas, fornecedores, universidades, a área militar, e eles começam também a tratar em cima desse modelo. Muito bem. Então, mostrar que está seguro, né, nós usamos o modelo do OnePage, usamos o CIS para fazer isso aí, usamos um framework de gestão de risco. Se vocês olharem, as colunas são exatamente as colunas da ISO 31000, também adotado na ISO 27001, e ele permite que você pegue tudo que você já tem e apresente numa página única e você dê pontuação para cada um desses elementos, ou seja, para a gestão de configuração, para a gestão de alerta, a gestão de vulnerabilidade, para o inventário. Então, esses pontos aí são pontos realmente relevantes para você poder tratar. Então, a maturidade vai em cima disso, ou seja, esse tipo de relatório, ele pode sair na fotografia ou pode sair no para onde que eu vou, ou aonde eu estou daqui a algum tempo. Esse relatório, ele mostra aquele momento. Então, você pode falar, eu estou com isso, estou bem ou estou mal? Ou seja, essa organização que está sendo analisada aqui, está bem ou está mal? Depende de qual grau de maturidade que você quer ter. Um cliente nosso até falou uma coisa interessante, eu consigo ter um número único, ou seja, olhar esse monte de informação aí, que são centenas, dezenas de milhares de itens que vão levar a milhões de combinações, como que eu pego um número único? Bom, é definir quais são os seus critérios e desenhar a sua equação. Também é possível tratar dessa maneira. Algumas coisas que são importantes, tá? Por exemplo, você tratar a segurança cibernética com uma matriz de risco, como aquela que está no canto inferior direito, é uma boa dica, tá? Porque os conselheiros de administração, a auditoria, os controles internos, esse pessoal todo está acostumado a ver gestão de riscos. É uma forma interessante de começar a se comunicar com essas áreas. Então, esse aqui, vamos dizer assim, é o painel da gestão, né, de quais são os elementos, ou seja, quais são os controles que nós estamos implementados, que eu preciso implementar, qual é a tecnologia que tem maior nível de risco, o que eu estou tratando, ou seja, a gestão de incidentes também está aí dentro, está naquele quadro vermelho com letra branca que vocês estão vendo e assim por diante. Bom, pessoal, estou partindo para o final, o Pós já está selecionando umas perguntas aqui para responder. Vocês podem mandar mais perguntas, tá? Nós recebemos aqui bastante perguntas, vocês podem mandar mais perguntas. E, de qualquer maneira, o nosso e-mail está no material apresentado e vocês podem também encaminhar a pergunta direto para a gente. Bom, o modelo de maturidade, né, ele é um modelo que usa o CMM, né, o CMMI como maturidade, né, que foi inventado lá na década de 70 pela Universidade de Carnegie Mellon, né, que é um órgão regular que criou, né, o berço das regulações nos Estados Unidos, principalmente as regulações que tiveram algum sucesso no mercado.
Considera-se, né, 5 níveis de maturidade, e uma coisa muito interessante com relação a isso é que o COBIT 2019 ele usa exatamente esse modelo para fazer nível de maturidade de TI. Então, eu recomendo que a gente possa realmente utilizar cada vez mais o COBIT, o modelo do CMM, e ele é bem-vindo. Por quê? Porque ele é algo assim extremamente contemporâneo. Só com relação à questão de tempo, eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês olharem o seguinte: às vezes a organização está com uma cabeça de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos atrás. A segurança da informação precisa estar modernizada. Olha essas exigências aqui de quando são 2018 e 2017. No máximo, a Lei 13.303, que é mais antiga, é de 2016, ou a Instrução Normativa do Governo Federal, também de 2016, mas todas essas aí são normativas contemporâneas. Então, até para justificar isso, você pega o COBIT, né, que começou realmente dentro das organizações financeiras e começou para fazer auditoria. Hoje ele é um modelo que usa o CMM. Então, o CMM ele é bem-vindo dentro de um processo de você mostrar maturidade em termos de segurança cibernética. Então, o princípio é esse aqui, ó, onde eu estou, ou seja, pegando aqueles controles que nós mostramos. Você pode ter, são 20 controles, no exemplo aqui tem 6. Faço um plano de ação para saber para onde eu vou. Então, a questão é a seguinte: não precisa ficar nervoso, não precisa saber para onde que eu vou. Primeiro, tira a fotografia, faz o assessment. Assessment é básico. Cada vez mais as normativas mostram isso. Você precisa fazer o assessment, saber como é que você está. Define para onde que você vai e faça o seu plano de ação. Esses aspectos realmente são muito importantes. Notem o seguinte: pegando ali o controle 4, faltou colocar um cabeçalho aqui, mas pegando ali o controle 4, ele é um controle que trata de senhas com poder de administração. Nota que aquele controle não é um controle, né? Ele é um controle que tem subcontroles. Então, você vai avaliar a sua maturidade atual não baseado no controle, não é uma visão genérica. E, além desse controle, tem a explicação do controle. Então, quando ele fala o inventário de conta administrativa deve ser mantido pela organização, esse é um subcontrole, é o famoso 4.1. A senhas fortes deve ser utilizada nos sistemas da organização, também é o 4.2. E ele tem a explicação de como que você vê isso, e isso, obviamente, impacta nas suas políticas, né? Ou seja, a própria política direcionada para o usuário, ela vai ser impactada dentro desse modelo. Então, esse modelo, o que nós estamos sugerindo para você fazer o trabalho de maturidade? Eu acho que nós podemos ajudar vocês. Quando vocês quiserem chamar, o módulo, faz a apresentação aqui para a minha equipe, para a minha empresa, nós estamos à disposição de vocês. Então, a nossa sugestão é: quais são as linhas? São os controles do SIS. Quais são as colunas? São os níveis de maturidade do CMM. Você vai estar utilizando realmente uma visão bastante madura, forte, contemporânea e com profundidade técnica. Porque quando se fala no controle 3, que é o controle de análise de vulnerabilidade, você vai rodar um sistema de vulnerabilidade, você vai coletar as informações, você vai dizer qual é a sua vulnerabilidade, quais são as principais vulnerabilidades. Não é resposta só baseada em checklist, não, que você vai ticando o que está pronto e o que não está pronto. Quando você fala em inventário de hardware, nós rodamos um sistema que varre os seus IPs, que varre a sua rede, que traz essas informações, classifica cada um dos equipamentos, mais ou menos como o POD mostrou para vocês ali. Então, em termos gerais, vocês vão ver, vocês vão ter isso, vão ter a fotografia de cada controle, aonde que você está, e, de acordo com a sua exigência, você vai falar para onde que vai. Relembrando, né? O controle, cada um desses controles tem subcontroles. E aonde estou e para onde eu vou, na verdade, vai ser para cada um dos subcontroles. Mas o fundamental é: não fique nervoso, não queira pular etapas. Tira a fotografia, entenda, faça o seu assessment. Então, esses controles de segurança cibernética são esses. Eu diria que eles cruzam, né, e se aplicam de uma forma ou de outra com todo o ambiente de compliance. Nós estamos à disposição de vocês, conhecemos bem esses processos, conhecemos bem o que é a LGPD, o que a Resolução 4658 ou o Decreto de Infraestrutura Crítica exigem, e podemos fazer um cruzamento e mostrar para vocês essas questões. Bom, só para a gente concluir, né, porque é óbvio que a segurança cibernética exige níveis de alertas. O SIS também tem uma sugestão de nível de alerta. Ou seja, você pode
não só tratar a maturidade, não só olhar as coisas de forma situacional, mas também como nível de alerta. Não sei se vocês lembram que eu falei aqui, como é que você pega aqueles dados todos que estão distribuídos e transforma em um número só. Você pode até usar equações para, como se você entra, né, se você entra no site desses sistemas antivírus, desse sistema de proteção de perímetro, ele sempre tem lá qual é o nível de alerta. Se você entrar no nível do CIS, ele diz qual é o nível de alerta. Você pode ter qual é o nível de alerta da sua organização. E, obviamente, essa informação ser distribuída para a organização. Isso tem muito a ver com gestão de risco, tá? Você tem diversos elementos, você aplica critérios e equações, consolida tudo e diz qual é o seu nível de risco global. Obviamente, depois você vai fazer um drill down a partir do momento que você tem a configuração. Bom, como é que ajudamos? Gestão de risco e segurança cibernética, toda a parte de métricas está aí. Todo esse modelo é um modelo de gestão de riscos. Automatização de governança de TI, automatização de gestão de riscos, sistema de controles internos, atendimento a normas e comando e controle. Nós estamos à disposição de vocês. Bom, o Pode já viu as perguntas ali, está pronto para responder uma série de perguntas. Eu vou bater o olho aqui, cada um de nós vai falar 5 minutos e nós concluímos. Então, já agradeço a atenção de todo mundo. Contem com a gente em novas oportunidades. Então, vamos passar para o Pode aqui. Obrigado. Olá, pessoal. Olhando aqui as perguntas, tá? Eu estou vendo algumas que o Fernando pode responder. Eu vou responder aqui as relacionadas com indicadores de riscos, tá? Eu vi uma pergunta ali embaixo, que é como podemos mensurar os riscos relacionados à engenharia social? A engenharia social não seria bem um risco. O risco é vazamento da informação usando engenharia social. Então, a engenharia social seria a técnica de utilização, ou seja, uma das fontes, o agente ou a fonte de vazamento da informação. Então, uma forma de você mensurar, vamos lá, não só mensurar o risco, mas mensurar a probabilidade, né? Quando a gente mensura o risco, a gente está falando probabilidade e impacto. Dependendo da pessoa que tem informação, você vai botar a relevância ou impacto diferente, depende do nível dela dentro da organização, ela tem muita informação classificada ou tem pouca. Quanto à probabilidade, a gente tem que mensurar, vamos dizer assim, um indicador de tendência. Como seria provável que, por exemplo, o Fernando Neri fosse abordado com uma técnica de engenharia e revelasse alguma informação? Então, um indicador que ajudaria a reduzir essa probabilidade seria a quantidade de capacitação e treinamento e conscientização que as pessoas que possuem, precisa ser todo mundo, claro que a organização toda tem que ter, mas aquelas que são mais críticas têm que passar por um treinamento mais específico. Se ela não passou por um treinamento anual, e aliás, isso é requisito já no PCI, é requisito também, e até no CIS, que as pessoas que detêm informações tenham participado de cursos e orientações para conscientizar sobre essas técnicas de engenharia social. Então, isso é importante. A engenharia social é uma técnica que busca vazamento de informação classificada ou privilegiada, tá? Então, esse ponto eu usaria desse formato, ou seja, eu geraria um indicador relacionado à quantidade de pessoas capacitadas ou treinadas para fazer essa parte. Outra coisa que eu percebi, que passou aqui nos comentários, uma outra questão, é que se esse modelo seria aplicável a qualquer risco, não só ao cibernético. O modelo, sim, é aplicável a qualquer risco, o domínio. Só que as perguntas agora e as dúvidas não estão relacionadas com risco cibernético. Pode estar relacionado a um risco de saúde, um risco de operacional. Basta você entender e ter a mentalidade do risco do gestor. A ISO 31000, ela direciona o conceito de mentalidade de risco, ou seja, todo gerente de processo ele tem que fazer a gestão baseada em risco, ou seja, quem faz gestão tem que ter a mentalidade de risco que vai direcionar ou não as ações para reduzir o risco daquilo que ele gerencia atingir ou não um objetivo. Deixa eu ver uma outra pergunta. Se a gente pode fazer essa apresentação em ambiente corporativo. Acho que sim, né, Fernando? A gente pode fazer, é só chamar a gente, que a gente faz a apresentação lá. Vamos passar para o Fernando agora, para ele responder algumas perguntas. Bom, pessoal, eu vou procurar responder o máximo de perguntas aqui. Bom, essa questão da apresentação em ambiente corporativo, Haroldo, a resposta é sim, tá? Nós estamos à disposição.
vocês podem marcar, entrar em contato conosco, tá? Qualquer pessoa da Módulo que atender vocês, e podemos disponibilizar. Outra pergunta, né, com relação, a pergunta do Vimerson, com relação ao atendimento às normativas, né, e às leis que nós listamos lá. Então, nós temos uma coisa, existe até um webinar nosso gravado que fala sobre Meta Framework, que é o cruzamento entre essas normativas. Ou seja, o PCI, por exemplo, exige controle de acesso. A LGPD também exige controle de acesso. Então, se você atender o controle de acesso, você vai estar atendendo esses dois elementos. Então, é um modelo que faz a inteligência, né, do cruzamento entre as diversas regras, né, baseada em ações que você possa fazer uma ação para atender um conjunto de requisitos. Se você quiser entender, pode entrar em contato conosco e nós apresentamos para vocês diretamente. Bom, a outra pergunta é se vai ser disponibilizada a gravação. Sim, tá? Nós, nos últimos, demoramos um pouquinho para fechar a edição, mas eu acho que esse aqui nós não tivemos percalços aí, então a edição vai sair rapidamente. A maior dificuldade é que, às vezes, o palestrante gagueja muito, a gente tem umas interrupções de comunicação, mas acho que esse foi boa qualidade. De que forma o alinhamento com o negócio seria fundamental para a implementação do modelo de maturidade? Pessoal, eu acho que é fundamental. Mostramos isso aí na apresentação, o Daniel, respondendo ao Daniel, mostramos isso aí na apresentação. Isso para a gente é algo relevante. Agora, você não precisa fazer isso antes, tá? Mesmo depois de fazer a análise, se você faz os vínculos com o negócio, você consegue gerar o relatório do negócio. É aquele exemplo que eu mostrei para vocês. Para atender a LGPD, marketing é fundamental, mas para atender a infraestrutura crítica, marketing não é fundamental. Por outro lado, para atender a LGPD, o SCADA não é fundamental, mas para atender infraestrutura crítica, o SCADA é fundamental. Então, outra coisa, se o Risk Manager permite teste de penetração, não, mas nós integramos com sistemas. Tá? Até o que estamos fazendo com um cliente nosso agora, nós criamos uma base de conhecimento, uma sequência de teste de invasão, toda a sequência é organizada e também as atividades que precisam ser feitas para corrigir as falhas identificadas e tudo fica documentado, né? Até para você guardar como conhecimento. O Hélio perguntou se o COBIT pode ser usado como referência. A resposta é sim, tá, o Hélio. Mas o COBIT 2019 ele é mais forte ainda com relação ao modelo de maturidade. Quando se fala em transformação digital, o próprio COBIT fala isso, né? E o Instituto CMMI também trata bastante isso, que você precisa trabalhar com maturidade de TI para fazer esse tipo de coisa. Bom, uma outra pergunta é se a base de indicadores serve para apoio de compliance. A resposta é sim, tá? Isso aí é muito bem definido. E cada item que é respondido pode, inclusive, ser cruzado com os requisitos. Nota o seguinte, você pode ter que atender ao LGPD, mas você não vai atender 100% dos artigos e incisos e os itens que estão ali distribuídos. Você tem que fazer uma vinculação daquilo com o seu negócio. Feito isso, você faz a vinculação daquele subconjunto com a sua segurança cibernética. A pergunta do Daniel, que é o campeão de perguntas aqui do nosso webinar, como podemos mensurar os riscos relacionados à engenharia social? O Pog respondeu bem, né, que na verdade a engenharia social é um agente e nós temos que fazer essa mensuração. Inclusive existem sistemas de simulação que são muito interessantes e eu juntaria a engenharia social com o phishing, ou seja, tem muito a ver com isso, ou seja, é de pegar o incauto, de pegar o desavisado, seja por um telefonema, seja por um e-mail. Bom, a Módulo pergunta aqui como encontro nas redes sociais, nós estamos no LinkedIn, se vocês procurarem, tá? Inclusive alguém que pediu aqui o PDF, a Cristiane pediu o PDF, nós inclusive, Cristiane, você perguntou a apresentação para o board da empresa, nós temos uma experiência grande com relação a isso, tá? Nós já demos aula de governança, de riscos e tudo mais, então nós falamos bem a linguagem dos negócios, podem entrar em contato conosco. Logo depois da apresentação, eu vou disponibilizar no meu LinkedIn o PDF dessa apresentação e nós também colocamos na nossa rede social. A pergunta, onde pode encontrar o MetaFramework nas redes sociais? Cara, esse MetaFramework ele é muito específico, nós podemos te apresentar, ô Vimerson, marca uma apresentação para a gente e nós estamos à disposição de vocês. Então, porque ele é um conjunto de informações cruzadas, não é nada de outro mundo, mas quando você ver, você vai entender. A Camila perguntando se nós disponibilizamos o MetaFramework.
A resposta é sim, né? Ela está dentro do nosso software para os nossos clientes, mas nós podemos apresentar para vocês e fazer um seminário sobre o MetaFramework, se vocês quiserem. Como envolver pessoas, processos e áreas concomitantemente? Quais as áreas imprescindíveis nesse processo? Perguntou a Márcia. Márcia, como envolver? Eu diria hoje o seguinte, tem um argumento que é a compliance, tem outro argumento que são os ataques. Então, você tem várias histórias e você envolver as pessoas, é importante, nós sempre fizemos isso, de você mostrar que o que ela aprende na empresa para proteger cibernética, a fazer proteção cibernética, ela vai aplicar no dia a dia dela, vai orientar a família dela. Então, hoje, essa oportunidade realmente é muito grande. Então, nós estamos à disposição, ok? Bom, então, Vimerson, ok, já vi aqui a sua mensagem, pode contar conosco, estamos à sua disposição, tá? E agradeço a todo mundo aí, desejo um feliz carnaval. Nós tínhamos feito um bolão aqui para ver se íamos ter muitas inscrições nesse evento na sexta-feira antes do carnaval, mas eu vi que o pessoal vai sair daqui, todo mundo vai para o bloco. E nós tivemos uma audiência muito boa em termos de qualidade, em termos de pergunta, interesse. Agradeço e estamos à disposição. Daqui a pouquinho vai ter no LinkedIn do Pod, no meu, divulga essa informação também nas nossas redes sociais. Pessoal, muito obrigado, até a próxima vez. Obrigado, pessoal. Contem conosco. Carnaval, hein? Valeu, abraço.